Olá, eu sou Cássio Carvalho e hoje vamos falar de um tema muito legal. Quero falar com você hoje sobre um livro muito interessante. É o livro que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Na verdade, nós vamos pegar só uma parte desse livro, que é o início dele. Bom, se você ainda não me conhece ou começou a acompanhar há pouco tempo, meus conteúdos, eu trato aqui nesse canal sobre superação. Eu sou deficiente visual, tenho apenas 10% de visão, Eu e meus irmãos somos deficientes visuais, a gente vem de uma família de deficientes visuais. Sou formado em economia e direito, hoje sou empresário e trago a minha experiência de vida, a minha experiência de superação para mostrar que qualquer pessoa é capaz de se superar em qualquer ambiente. Então, vamos ao conteúdo. Então esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, ele trata da história de um cavaleiro que tem uma esposa, e tem um filho, e ele é um super-herói. Ele vive num castelo, não num castelo, ele vive num reinado, e nesse reinado ele é um soldado que vive salvando todo mundo, que é preso, que é capturado, com a armadura, com a espada e com o cavalo dele, E ele passa a vida inteira em função disso, em função dos outros, de salvar os outros. Ele sempre tem que estar pronto para enfrentar um inimigo, para salvar uma princesa, salvar alguém que está em perigo, E assim, como ele vive, em função de salvar os demais, ele tem que estar sempre pronto. Então ele tem que estar sempre com aquela armadura, que o protege de algum ataque. Só que chega um ponto que mesmo ele estando em casa, lá com a família dele, num momento de lazer, de descanso, ele não tira mais a armadura, porque afinal de contas ele tem que estar sempre pronto para sair e salvar alguém. E aí ele não tira mais a armadura nem para comer, nem mais para dormir, aquela armadura começa a fazer parte dele. Então o que acontece? Quando ele percebe, ele já não consegue mais tirar a armadura já passou a fazer parte do corpo dele. E aí, por mais que ele tenta tirar aquela armadura, ele não consegue, ela não sai mais, Ela travou, ela incorporou ao corpo dele. E o que isso simboliza? O que é isso? Qual o significado disso na nossa vida real, dessa analogia, dessa simbologia? Isso simboliza que nós vamos deixando aos poucos a nossa essência, pelos problemas do dia a dia, por aquilo que a gente quer representar, a gente vai deixando a nossa essência, vai deixando a nossa identidade e começa a viver um personagem no trabalho, na vida social, Um personagem que a gente acredita, no fundo, que é melhor do que nós realmente somos na nossa essência. E aí que é o problema, porque aí a gente começa a viver fora da nossa identidade. E vivendo fora da nossa identidade, não tem como ser feliz, E aí a gente começa a viver o quê? Uma falsa identidade, uma falsa realidade. E isso acontece de uma forma tão intensa, tão natural e tão constante, com tanta rotina, que aí a gente começa a acreditar o quê? A gente começa a acreditar que é esse personagem. Não mais a gente tem aquela sensação de que precisa representar um papel ali, mas a gente passa a se sentir aquele papel, aquele personagem. E isso nos faz pensar o quê? Como a gente está fora da nossa essência, fora da nossa realidade, a gente tem que estar sempre representando, isso nos dá aquela sensação de que a vida é muito pesada, que a vida é muito amarga. Por quê? Porque a gente está carregando um personagem, E aí realmente tudo fica mais difícil, porque a gente está vivendo fora do natural, fora da nossa essência, fora da nossa identidade. Só que quando nós temos a sabedoria de nos livrar de tudo aquilo que não é nosso, que não faz parte da nossa identidade, da gente, da nossa essência, a gente começa a dissolver essa armadura e a vida vai se tornando cada dia melhor, cada dia mais maravilhosa. E aí, qual que é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para a gente começar nesse caminho, que é o caminho da verdade, o caminho da essência? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente compreender que a vida é boa quando nós a aceitamos. Nós aceitamos ela do jeito que ela é e não a gente tentando inventar uma realidade, E aí,
Só que você vai me dizer assim, parece muito difícil aceitar a vida, né? É difícil aceitar essa vida com essa carga, né? Com essa armadura tão pesada, né? O que você acha? Não é? Realmente é muito difícil, né? E no fundo, cada um de nós tem a sua carga, tem a sua armadura, mas tenha certeza que muitas vezes você se levantou pela manhã com o sentimento de que a vida está muito pesada, está difícil de carregar. E esse sentimento é um sentimento de que parece que você está carregando o mundo nas costas, que você tem que arrastar uma montanha todo dia, né? Só que a verdade é que a gente não nasceu com essa carga, a gente não nasceu com essa armadura. Nós que a construímos pouco a pouco, até ela se tornar parte da gente e se tornar tão pesada. E nós fomos construindo ela por tanto tempo, que para dissolver tudo isso, a gente tem que ir devagar. A gente precisa agora, principalmente, de paciência para ir dissolvendo toda essa carga, toda essa armadura. E o primeiro passo é a gente reconectar com a fonte criadora. A fonte criadora é aquele poder invisível do qual tudo se origina. E é lá a fonte. E quando nós estamos conectados à fonte, passado, presente e futuro, é tudo a mesma coisa. Mas você deve estar pensando assim, mas não estou entendendo, está muito complicado entender tudo isso. Realmente não parece fácil porque a gente tenta compreender com a nossa mente, só que a nossa mente é limitada, não é? E será que não foi a nossa própria mente que construiu essa armadura, que criou esta carga? E por que a nossa mente cria tudo isso? Porque quando a gente não está conectado com a fonte criadora, a gente tem medo. Quando a gente está conectado, a gente sabe que não precisa sentir medo. Então a gente construiu por causa do nosso medo, para ajudar a gente a nos proteger de todas as batalhas que a gente enfrenta diariamente. Só que a gente tem que se perguntar, quem disse que eu tenho que ir batalhar todos os dias? Quem disse que eu tenho que batalhar tanto? Muitas vezes a gente batalha sem cessar só para provar que somos capazes, bondosos, gentis, amorosos. Mas se realmente somos capazes, bondosos, gentis e amorosos, por que a gente precisa provar isso? E aí essa armadura vai se tornando tão grande, que nos impede de ver a realidade, de sentir a verdade, de sentir a realidade. E aí, não vendo a verdade, acabamos algumas vezes o quê? Machucando quem está em volta da gente. E é por isso que muitas vezes a gente precisa pedir desculpa às pessoas que amamos depois de machucá-las. Por quê? Por causa dessa armadura que dificulta a gente a ser a gente mesmo. Então, quando a gente tem essa armadura, o que a gente perde? A gente perde a sensibilidade ao próximo. Ao próximo que eu digo é principalmente aquele que está próximo, né? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. E aí, essa armadura nossa, ela acaba o quê? Nos distanciando dos outros, porque uma vida artificial, ela não gera proximidade, ela não gera intimidade. Essa armadura, ela é criada com a desculpa da gente ficar mais perto dos outros. A gente cria isso com a ilusão de que a gente vai conseguir se aproximar dos outros, mas não é isso que acontece. E aí, quando a gente começa a dissolver essa armadura, nós passamos a voltar a se tornar sensível aos demais, e a gente passa a sentir novamente as vibrações dos demais, principalmente daqueles mais próximos. E aí a gente passa a ser sensíveis a eles, a compreendê-los, né? Então não adianta a gente querer que as pessoas nos aceitem enquanto a gente está com essa armadura, porque a gente com essa armadura não somos nós. Com a armadura não adianta se esforçar para ser um marido bondoso, gentil, amoroso para sua esposa, ou até um bom pai para os seus filhos. Porque isso até seria um adorável presente, mas um presente, para ser um presente, primeiramente tem que ser aceito. Caso contrário, vai ser mais um obstáculo entre as pessoas. E é por isso que muitas vezes a gente não se sente aceito, e principalmente por aquele que mais amamos, por causa, né, dessa armadura. E aí, quando a gente coloca essa armadura entre nós e eles, a gente cria, né, uma barreira. E
que é o caminho da verdade, né? Qual que é o caminho da verdade? O caminho de volta à conexão com a fonte, o caminho de volta à nossa essência, à nossa identidade. O caminho da verdade é ter o propósito de se livrar da armadura. Não importa se a gente construiu uma armadura gigante pesada, a gente tem que pegar o caminho para dissolvê-la. E agora, imagina, né, que é a história do livro, né? Imagina que você está no meio de uma floresta que você não conhece. Você está lá perdido nessa floresta. Só que se não bastasse você estar perdido, você está com uma armadura gigante e pesada. Então imagina caminhar com todo aquele peso, com toda aquela dificuldade. E é uma armadura que está presa a você, que você não consegue tirar. Aí você já está caminhando lá muito tempo e está muito cansado de carregar tudo isso. De tudo que você tem carregado até agora. Aí de repente aparece um mago na sua frente. E o mago olha para você e te pergunta assim: posso te ajudar? E você, desesperado, responde que sim, que você está perdido e que você precisa de alguma forma sair dessa floresta. E aí o mago vai e te mostra uma trilha que você não tinha nem percebido. Aí você olha para aquela trilha, é um caminho aberto, sem obstáculos, né? Sem obstáculos aparentes, né? Ele parece todo florido, parece um caminho o mais fácil que você teria ali para seguir, para sair dessa floresta. E aí o mago te fala o seguinte: tá vendo essa trilha que parece tão bonita, tão fácil de caminhar? Esse foi o caminho que você percorreu até agora. Esse foi o caminho que te trouxe até aqui. E embora possa parecer que você esteve perdido até esse momento, porque é comum as pessoas não terem consciência do caminho que elas estão seguindo, você até pode voltar por esse mesmo caminho, mas ele vai te conduzir aos mesmos problemas que você sentiu até agora, os mesmos problemas que você enfrentou até agora. Por exemplo, desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo, insegurança, ignorância, todos os medos que nós, né, seres humanos, enfrentamos todos os dias, né, pessoas vulneráveis que somos. E aí você pergunta para o mago assim: mas mago, eu sou todas essas coisas que você falou? E ele te responde: você até pode ser algumas vezes alguma dessas coisas, mas só você vai saber responder isso. Não sou eu que sei responder. Você que sabe intimamente se você representa alguma dessas coisas. E aí o mago te chama a atenção. E aí aponta para uma outra trilha. Essa trilha já é mais estreita, muito íngreme. E aí você olha para aquela trilha, uma trilha que parece bem difícil, né, de seguir. Você olha e fala assim: nossa, mago, mas aqui é uma baita subida, né? É uma subida e tanto. E aí o mago concorda com você e fala: sim, mas este é o caminho da verdade. Parece difícil. E ele vai se tornando cada vez mais íngreme quando vai se aproximando do cume de uma montanha que fica lá longe. E aí você fica meio desanimado e você fala assim para o mago: eu não sei se vale a pena, o que eu vou ganhar quando eu atingir o topo dessa montanha, dessa trilha? E aí o mago te responde: não se trata do que você vai ganhar, mas sim do que você vai perder quando chegar lá. E aí você achou, né, uma resposta improvável, tanto quanto estranha, e aí você perguntou para ele assim: como assim perder? E aí ele responde: sim, seguindo o caminho da verdade, você vai perder esta armadura tão pesada. Agora, se você retornar pelo caminho que você voltou, se você voltar pelo caminho que você percorreu até aqui, aí você vai precisar se conformar em viver com essa armadura que você já carrega há tanto tempo. E agora, ele te fala assim: é um momento de decisão, você tem que escolher. Você quer voltar pelo mesmo caminho que você percorreu para chegar até aqui e continuar com essa armadura? Ou você quer olhar para ou você quer seguir aquele caminho difícil, ou que parece difícil, que é o caminho da verdade? E aí você olha para aquela armadura tão pesada que cobre seu corpo e resolve: bom, eu decidi, eu vou pelo caminho da verdade.
E aí o mago, feliz com a sua decisão, te diz, né? A decisão de você seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura segurando, te dificultando no seu caminho, requer muita coragem. Parabéns pela sua decisão. E aí o mago pega uma chave dourada que estava no pescoço dele e te entregou. E falou para você assim: pega essa chave, ela vai abrir as portas dos 3 castelos que vão bloquear o seu caminho na trilha da verdade. Porque você, nesse caminho da verdade, você vai passar por 3 castelos. O primeiro é o castelo do silêncio. O segundo é o castelo do conhecimento. E o terceiro é o da vontade e da ousadia. Depois que você entrar nesse castelo, você só vai achar a saída do castelo quando você encontrar o que realmente está lá dentro desse castelo para você aprender. E aí, ele ainda te diz assim: um dos maiores aprendizados que você vai ter no caminho da verdade vai ser aprender a amar a você mesmo. E o primeiro passo é aprender a se conhecer. Para se amar, você precisa se conhecer. E quanto mais você perceber as suas mudanças no seu interior, você vai começar a perceber as diferenças em todos os demais ao seu redor. Mas não se preocupa, segue o caminho da verdade. E aí você, né, com a coragem renovada, parte pelaquela trilha íngreme e vai caminhando, subindo, até chegar no primeiro castelo. E você está com aquela armadura, né? Aí você olha para o castelo. Bom, você imaginava que era um baita castelo, né? Você imaginava um castelo suntuoso, mas não. O Castelo do Silêncio, que é o primeiro castelo, era um castelo pequeno, bem simples, bem diferente do que você imaginava. Você imaginava aquele castelo suntuoso, mas esse era bem simplesinho. Mas você, nessa hora, né, com essa impressão, você escuta o mago falando na sua mente, na sua cabeça: quando você aprender a aceitar, ao invés de ter expectativas, os seus desapontamentos serão menores. Porque ele ficou desapontado com o castelo porque ele tinha uma expectativa. Mas se ele não tivesse expectativa, ele não desapontaria, né? Observe os animais, né? Os animais aceitam, já os seres humanos têm expectativas. Você nunca vai ouvir um coelho dizer: eu espero que o sol amanheça para eu poder ir lá e brincar no lago. Se o sol não aparecer, não vai mudar nada a vida do coelho, não vai estragar o dia dele. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho, seja com sol, sem sol, de dia, de noite, né? Bom, aí o que você faz? Você pega a sua chave, vai até a porta do castelo, abre a porta e entra. Só que você está com receio. E aí você escuta novamente na sua mente o mago falando: tenha coragem, entre e feche a porta. E aí você entra, fecha a porta e se vê lá naquele castelo, numa imensa sala. Olha tudo lá que está à sua volta. E aí você só vê uma enorme lareira, uma lareira feita de pedras, com fogo. Aí você vê um tapete lá perto daquela lareira, vai e se senta lá perto do calor, né? E aí começa a observar tudo que está acontecendo à sua volta. Viu que é uma sala que não tem nenhuma porta, né? Que não tem saída. E aí percebe que se trata de um castelo muito silencioso. E é muito silêncio. Nem mesmo o fogo faz algum barulho. Você não escuta nem o fogo. É um silêncio profundo, absoluto, um silêncio misterioso. E aí você percebe que só está você lá, só tem você lá, você que está naquele silêncio absoluto. E aí você já começa a sentir solidão, porque você está sozinho num silêncio absoluto. Aí você continua olhando tudo à sua volta, não vê nenhuma porta. E aí você começa a refletir: como que eu vou sair daqui se eu não vejo nenhuma porta? Como será a saída? E aí vem de novo na sua mente o mago falando: não dá para ver a porta mesmo. Você só vai ver a porta quando você compreender. Quando você compreender o quê? Quando você compreender o que tem nessa sala para você aprender. E aí você vai ver a porta para a saída. E aí você começa a se perguntar: por que será que você está ali? E lembra que não estaria lá se não estivesse preso nessa armadura. Foi o fato de você estar preso nessa armadura que te fez tomar a decisão de ir para lá.
E aí você escuta o mago novamente falando: a maior parte das pessoas está aprisionada no interior de uma armadura e não percebe. Você já percebeu que as próprias pessoas criam muitas barreiras para se proteger, mas principalmente de quem elas pensam que são? Elas criam as armaduras para se proteger delas mesmas. Só que chega um dia que elas ficam tão presas que elas não conseguem mais sair de trás daquelas barreiras. Mas agora, continue prestando atenção no castelo do silêncio. Percebe que fazer silêncio significa muito mais do que não falar. É preciso ficar sozinho para deixar sua armadura cair. E aí você lá sozinho, naquele silêncio absoluto, começa a refletir. Que até muitas vezes a gente fala muito. E fala muito para quê? A gente fala muito e ouve pouco como uma tentativa de não nos sentirmos sozinhos. É uma forma de afastar a solidão da gente, ou de tentar afastar a solidão. E que a gente perde muito tempo falando do que nós fizemos ou que vamos fazer e deixa de desfrutar realmente o dia, o presente, o momento. E é por isso que muitas vezes nós não ouvimos o vento, a gente não ouve a chuva, mas também não ouve quem está do nosso lado. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. A gente pode até escutar, mas não ouve. Por quê? Porque a gente sempre tem uma armadura entre nós e eles. E por isso que a gente precisa se livrar da armadura, para começar a ouvir sinceramente aqueles que amamos e principalmente aqueles que nos amam. Mas também a gente precisa aprender a silenciar a nossa mente, para conseguir ouvir o nosso eu verdadeiro, a nossa essência. É toda a nossa sabedoria. E muitas vezes a gente age sem pensar porque não ouve a nossa sabedoria. E por que a gente não ouve a nossa sabedoria? Porque a gente não sabe fazer o silêncio necessário. E agora que você já aprendeu que deve ouvir mais e falar menos, que deve viver intensamente o presente, ouvindo e principalmente sentindo tudo à sua volta, tirando essa armadura entre você e todos aqueles que você ama e que te amam, você tendo essa consciência, você olha de novo em volta da sala e aí surge uma nova porta e você consegue sair desse castelo. E aí só ouve na mente assim o mago falando de novo: saia deste castelo. E aí o cavaleiro sai do castelo e sai com a consciência, né, do primeiro passo do caminho da verdade, que é a importância do silêncio. Você lembra que eu falei que para percorrer o caminho da verdade você vai ter que passar por 3 grandes castelos? O primeiro é esse, o do silêncio. O segundo é o do conhecimento e o terceiro é da vontade e da ousadia. Mas nesse vídeo eu queria trazer para vocês a mensagem do primeiro castelo, da importância do silêncio para a gente se conhecer, conhecer a nossa sabedoria e se livrar, começar a se livrar da armadura que existe entre nós e os demais. Esse é só o primeiro castelo e vejam quanto ensinamento a gente já pode tirar, né? Mas ainda existem os outros 2 castelos para a gente percorrer. Ó, esse é um livro curtinho, muito gostoso de ler e com muito conhecimento embarcado. Eu recomendo que vocês leiam, vale muito a pena. Hoje a gente só tratou da primeira parte, a gente pode até voltar no próximo vídeo para tratar das outras 2 partes. Os dois próximos castelos. Mas enfim, espero que você tenha gostado desse conhecimento, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta do tema de superação, confira na descrição desse vídeo aqui o mini curso que eu tenho sobre superação. Eu falo mini curso porque ele é curto, mas ele é intenso e consistente. Se você tiver interesse em conhecer, não deixe de conferir. E espero você no próximo vídeo. Até o próximo conteúdo.